Olá, seja bem-vindo ao Descomplicando a Maquiagem. Aqui eu mostro pra você que maquiagem não é um bicho de sete cabeças, nem um dom que você precisa nascer sabendo. Meu nome é Beatriz Ribeiro, sou maquiadora profissional, especialista em análise facial e coloração pessoal. No episódio de hoje eu vou falar sobre como fazer um esfumado perfeito. Então vamos lá. Qual é a maior diferença que a gente vê numa sombra que ela tá esfumada e numa sombra que ela tá marcada? Eu vou aplicar aqui um pouquinho, vou pegar um primer aqui para aplicar na mão, para eu conseguir mostrar bem para vocês a diferença, tá? Vou colocar aqui um pouquinho de primer. E aí vou fazer duas aplicações, uma eu vou deixar bem marcadinha e a outra eu vou começar a esfumar para vocês entenderem um pouco do que é esse esfumado que a gente tanto fala, né? Eu sei que às vezes a gente fala tanto de esfumado, aí eu vou ter que fazer aqui. E aí às vezes vocês nem estão entendendo exatamente o que é esse esfumado, então eu gosto de explicar bem do inicinho, que aí pega todo mundo, quem já tá mais expert na make e quem tá chegando agora. Apliquei aqui, ó, as duas sombras, só que essa daqui eu vou começar a esfumar um pouquinho. Estamos falando de esfumado, não dá pra esfumar de qualquer jeito. Mas o que eu quero que você observe? Quando a sombra tá marcada, né, quando a cor dela tá ali, que a gente colocou a cor, mas não mexeu, não esfumou, você percebe que você vê perfeitamente aonde a sombra termina e aonde a pele começa. Tá vendo? Você consegue ver exatamente aqui essa divisão, onde parou de ser sombra e começou a ser pele. Quando a sombra ela tá esfumada, você não tem tão bem aí essa divisão, tá vendo? Você percebe que aqui no centro a gente tem uma concentração maior, a gente tem mais cor concentrada ali no centro e essa cor ela vai clareando até chegar na pele, mas você não tem aqui a exata noção de onde parou de ser sombra e de onde começou a ser pele. Sabe? É legal, interessante, mas por que a gente faz isso na maquiagem? Por que a gente faz por que a gente esfuma a maquiagem? Quando eu falo esfuma, a gente não tá falando só da sombra, né? O foco aqui hoje tá na sombra porque fica mais fácil de vocês entenderem, de vocês visualizarem isso. Mas a gente esfuma também o blush, a gente esfuma também o contorno, a gente esfuma também o iluminador. Você percebe que tem um ponto aqui no blush, isso fica muito visível, né? Você percebe que tem um ponto aqui no centro do blush, onde ele tá mais concentrado, onde você enxerga mais a cor dele, mas isso vai sumindo até se encontrar com a pele, né? Em algum momento aqui deixa de ser blush e começa a ser pele, mas você não percebe exatamente aonde é que isso acontece, em que momento que deixa de ser sombra e passa a ser pele. E tá, Bia, qual é a desse efeito esfumado? O que é que isso faz? O que é que isso implica no rosto? Por que é tão importante esfumar a sombra? Porque ela fica mais bonita, ela fica com mais acabamento. Quando a gente bota o produto só assim e deixa sem esfumar, a impressão que a gente causa é que foi feito de qualquer jeito, foi feito na pressa, não teve aquele acabamento, sabe? Outra coisa que é muito importante na questão do esfumado é que ele cria ilusões, ele cria aquela famosa ilusão de ótica, que é quando a gente usa da maquiagem para aumentar ou diminuir o olho, quando a gente usa da maquiagem para alongar um olho que é caído, para fazer um efeito. Por quê? Se eu venho com uma sombra muito marcada assim, você vê exatamente aonde um ponto deixa de ser sombra e aonde ele passa a ser pele. E aí não cria essa ilusão, sabe? Não cria esse efeito. Quando a gente tem a sombra mais esfumada, a gente consegue criar esse efeito de alongar o olho, de diminuir, de crescer, de levantar o olhar. Porque a pessoa olha pra você e ela não bate o olho ali, ó. Aqui o olho caído dela começou e ali é sombra. Ela não tem essa visão, fica tudo muito... Como é que eu posso dizer? Fica meio bagunçado na cabeça da pessoa. Ela só tem aquela visão de que o olhar, aquela visão geral, de que o olhar tá mais levantado, tá mais realçado. Por isso também é muito importante você esfumar a sombra, pra não criar o efeito contrário. Às vezes a pessoa não tem o olho caído, às vezes a pessoa não tem o olho muito fino, né, o olho pequeno, mas quando ela não esfuma a sombra, cria um limite ali, você cria uma marcação no olho, o olho vai até aqui, que cria um efeito para quem tá te vendo de que esse olho é pequeno, de que esse olho às vezes é caído.
Tudo isso por conta da má aplicação da sombra. Então, por isso também é muito importante você esfumar. Às vezes as pessoas acham que aprender a se maquiar, aprender a fazer um esfumado é só para quem tem alguma questão, para quem se incomoda com o olho que é caído, ou para quem se incomoda com o olho que é pequeno, ou para quem se incomoda com o olho que é grande, mas também é para não fazer com que a sua imagem apareça da forma que ela não é. Um olho que é normal, que não é caído, não é nada, não ficar caído, entendeu? Então é muito importante a gente fazer todas essas observações e ter esse cuidado na hora de fazer a maquiagem, sabe? Perder esse minutinho ali pra deixar tudo bem esfumado, um acabamento bem feito, bem bonito. Então deu pra entender como é que a sombra fica quando ela tá esfumada, entendeu? Então vamos lá, agora eu quero falar dos pincéis. Porque sim, vocês me mandam muito essa dúvida, muito demais. É uma das dúvidas que eu mais recebo. Qual é o pincel de esfumar, né? E às vezes a gente sai pra comprar e não sabe mesmo. Eu tô aqui, tô limpando, tá? Alguns pincéis para poder vocês conseguirem ver melhor, porque eu tô pegando eles aqui e eu quero que vocês consigam ver a diferença entre um pincel que não derruba as coisas, entre um pincel que é de aplicar sombra e um pincel que é de esfumar. Primeiro, eu preciso que você entenda que não existe um único pincel de esfumar, tá? O pincel de esfumar, ele é um modelo e ele pode existir de vários tamanhos, porque como vocês vão ver aqui na hora que eu for aplicar a técnica, diferentes tipos de pincéis vão dar resultados diferentes, tá? Então, primeiro vocês têm que ter isso em mente. E quando você vai procurar um pincel de esfumar, você está procurando pelo modelo, pelo formato do pincel, não pelo tamanho, tá? O tamanho vai depender do que você quer fazer aí com a maquiagem. Então, sempre que a gente tem, e aí aqui eu tenho vários tamanhos, tá? Na verdade, eu tenho até mais se eu for procurar lá embaixo, mas aqui acho que já dá pra vocês terem uma boa noção. Tem pincéis de esfumar que eles são maiores e tem pincéis de esfumar que são menores. E aí tem pincéis de esfumar que são médios. Então vai depender, o tamanho vai depender do olho, vai depender da técnica que você vai fazer. Mas eu sempre indico ter um médio e um pequeno porque é o mais coringa, tá? Dá pra fazer muita coisa tendo um médio e um pequeno. Mas o que eu quero que você observe aqui é que você pode achar de vários tamanhos diferentes e não deixou de ser um pincel de esfumar por causa disso. Ele só vai deixar de ser um pincel de esfumar. E aí, o que é que a gente caracteriza como um pincel de esfumar? Quando ele tem esse ferrolhozinho, essa tala aqui mais redondinha, tá vendo? Ela não é amassada, ela é redondinha. E quando ele forma esse formato de cone pra cima, percebe que aqui as cerdas estão mais juntinhas e aí ele vai abrindo, como se fosse um triângulo, né? Um formato que abre, é um cone, tipo um cone. Diferente de um pincel, e aí você observa que todos os pincéis de esfumar têm esse formato, tá? Vai mudar só o tamanho, se ele é menorzinho, se ele é maior, se ele é médio, todos eles têm esse mesmo formato, ferrolho arredondado, esse formato de cone, tá? Isso aí vai independer do tamanho. E aí aqui a gente tem um pincel de aplicar sombra. Percebe que o pincel de aplicar sombra ele é mais achatado? É como se eu tivesse pego aqui um pincel de esfumar, que ele tem essa talazinha redondinha, e tivesse apertado, tivesse amassado. Ele tem esse aperto aqui, tá vendo? E isso faz com que a cerda dele fique mais achatadinha, pra fazer justamente esse efeito que a gente quer. Porque quando a gente vai esfumar a sombra, a gente faz um movimento circular. Então a gente precisa e cria esse efeito esfumado na hora que a gente está fazendo esse movimento circular. Quando a gente vai aplicar a sombra, a gente quer concentrar a sombra ali no lugar, não necessariamente a gente quer esfumar. Então, esse efeito achatado, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai depositar ali, se assim do lado ficar melhor para você ver, ele vai depositar a sombra ali exatamente no lugar que a gente quer. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é ter um pincel de esfumar, porque para esfumar a sombra sem um pincel de esfumar vai ficar muito difícil, tá? Não fica impossível não, mas que dificulta muito o seu trabalho, dificulta. Então, é melhor ter um pincel apropriado. Então, já expliquei aqui quais são os pincéis. Aí, agora eu quero falar sobre tamanho. Você viu que tem tamanhos grandes, tamanhos menores, tem vários tamanhos diferentes de pincel. O que é que você vai observar na hora de escolher um pincel? O tamanho do seu olho, porque isso é o que mais importa, né? Afinal, a maquiagem vai ser feita em você. Então você precisa de um pincel que caiba bem aí no tamanho do seu olho. E aí o que é que eu quero que você observe? Eu quero que você observe esse espaço que você tem aqui, ó, da raiz do cílio, ou então aqui do côncavo, tá vendo que essa região onde o olho afunda um pouquinho, até a sobrancelha. Por quê? Quanto mais espaço você tem, isso diz que você pode usar um pincel maior, um pincel mais aberto, tá? Porque esse pincel mais aberto, ele vai fazer um
espaço maior. Deixa eu pegar aqui e mostrar pra você. Quando eu tenho um pincel maior e eu venho aqui esfumando com ele, ó, ele tem uma abertura maior, então ele pega um espaço muito maior. Tá vendo? Eu faço um esfumado mais amplo, eu pego mais espaço. Quando eu tenho um esfumado, um pincelzinho menor, e eu pego aqui para esfumar, ó, eu tenho um espaço mais contido. Você percebe que esse aqui, ele espalha mais a sombra. E esse daqui, ele concentra. Todos os dois vão esfumar, mas você percebe que ele tem um poder de abertura maior, o pincel grande. Então, ele vai pegar mais espaço, esfumar mais e pegar mais espaço. Tá, Bia, o que é que isso me diz? Isso diz pra você que se você tem um olho onde esse espaço é pequeno, você não tem muito espaço do côncavo até lá a sobrancelha, você vai precisar de um pincel menor. Por quê? Se eu tenho um olho com pouco espaço e pego um pincel grandão, na primeira passada que eu dei aqui, eu já passei da sobrancelha, já tô aqui na testa já foi, a sombra já chegou lá em cima. E é esse o cuidado que eu preciso ter na hora de me maquiar, porque se eu fico espalhando sombra pra tudo quanto é lado, eu vou ter muito trabalho pra ficar arrumando essa bagunça. Você não quer ter esse trabalho de ficar arrumando essa bagunça, não vai passar 2 horas se maquiando. Você quer fazer ali em 15, 20 minutos e tá pronta, ou menos, se possível menos. Quanto menor o pincel, ele vai ser ideal para olhos menores ou para acabamentos menores. Então o que é que acontece? Às vezes você tem um pincel pequenininho, mas você quer só fazer aqui o cantinho do côncavo. Vai funcionar um pincel pequeno. Já para fazer só o cantinho do côncavo, um pincel grande pode te dar mais trabalho. Então é sempre 2 coisas que você tem que ter aí observando na hora de fazer essa maquiagem. O tamanho do olho, para ver se você vai precisar de um pincel maior ou de um pincel menorzinho. E o modelo do esfumado que você está fazendo, né? Você vai precisar de pincéis de detalhe para fazer acabamentos menores, ou se um pincel maior já vai resolver porque é um esfumado mais amplo. Pensando nisso, a gente vai pensar na cor. E aí tem um erro que vocês cometem demais na hora que a gente fala de cores. Por quê? As pessoas acham que quanto menos cores você usar, mais fácil vai ser para fazer o esfumado. Que esse ir e voltar de pincel dá muito trabalho. Porque parece, para quem tá olhando e quem não tá entendendo o que tá sendo feito, quando você não tá entendendo ali a lógica do esfumado, você não entende muito bem por que tá acontecendo essa troca de pincel. Qual é o efeito que essa troca de pincel, essa troca de cores tem no olho. Só que o que acontece? Você viu aqui, né? O meu esfumado, que o centro a gente tá concentrando uma cor mais cor, né? Uma cor mais forte. E no final a gente vai diminuindo a incidência dessa cor, vai deixando essa cor mais fininha, menos cor ali, e até se misturar com o tom da pele. O que é que acontece? No olho, aqui foi muito fácil de fazer, né? Bonitinho, ficou lindo. No olho já não é tão fácil, porque no olho a gente tem pouca visibilidade, no olho a gente tem um espaço menor, a gente tem menos espaço para trabalhar. Na hora que você está fazendo esfumado aqui, é muito fácil a sua mão ficar na frente, você não ter uma visibilidade tão boa. Então é muito mais difícil você fazer esse efeito todo usando uma única sombra. Quando a gente usa várias tonalidades, é como se eu pegasse aqui, eu usasse uma cor para criar esse efeito mais escuro, outra cor aqui para criar esse efeito médio e outra cor aqui para criar esse efeito bem clarinho. E isso facilita o esfumado, porque você não precisa ficar se preocupando tanto com a quantidade de sombra que você está colocando, porque naturalmente uma sombra mais clara ela vai pigmentar menos na pele, porque ela é mais clara. E naturalmente uma sombra mais escura, onde você botar a cor ali, ela vai ficar, porque é uma sombra mais escura. Então isso facilita esse esfumado, não dificulta. Você trabalhar com a cor só dificulta porque você tem que ficar observando ali a nuance da cor. Você tem que ficar observando aonde você precisa botar mais cor, aonde você precisa botar menos cor, aonde o pincel tem que estar com mais produto, aonde o pincel tem que estar com menos produto. Quando você trabalha com mais cores, você não precisa ficar fazendo essa observação o tempo todo, tá? Fica mais fácil. Então, o que é que eu indico? Pelo menos 2 a 3 cores, tá? Evita vir com a cor só e dá um pouco mais de trabalho, principalmente para quem tá começando e não tem esse olhômetro ainda, vamos dizer assim, né? Não tem essa... como é que eu posso dizer? Esse olhômetro mesmo, sabe? Não sabe identificar tão bem no olho quando que o esfumado tá bom, quando que já deu do esfumado. Porque esse é um outro erro muito comum que vocês cometem demais. Esfumar, até a cor desaparecer. Entende? A cor sai dali, você não vê mais cor, morreu de esfumar, a cor desapareceu e quando você vai tirar foto, a maquiagem não aparece, você não tá vendo sombra nenhuma ali. Porque tudo tem um peso e uma medida, tá? Não dá pra você esfumar até morrer achando que
tá fazendo um bem pro olho, que tá ficando mais esfumado a ponto da sombra sumir, assim como não dá pra você aplicar e não esfumar, tá? Tem que ter aí um meio termo, tem que estar esfumado, mas não pode deixar a sombra desaparecer. Quando você tem mais cores, facilita de não cometer esse erro, de esfumar até a sombra desaparecer. Vamos lá escolher as cores agora para fazer o nosso esfumado. Vou pegar aqui três pincéis, três pincéis, seguindo essa regra, tá? Um pincel maior, mais abertão, um pincel médio e um pincel pequenininho. E aí, para cada pincel, eu vou usar uma cor. O que é que acontece? O pincel maior, lembra lá, ele faz um esfumado mais aberto, mais amplo. Então, eu vou usar ele a cor mais clara. Vou usar aqui ele para fazer a aplicação do tom de sombra mais claro que eu escolhi. Vou usar aqui o pincel médio para fazer um tom mais médio. E o pincel pequenininho que concentra mais a cor ali no lugar, para deixar a sombra bem concentrada, eu vou usar um tom mais escuro. E aí aqui, ó, eu já crio aquele efeito, lembra? Mais escuro lá dentro, médio mais para fora e um clarinho bem mais para fora. E eu não tenho costume de me maquiar. Dá pra começar com sombra já colorida? Dá, mas isso não vai te ajudar muito. Pensa assim, quando a gente fala de tons mais neutros, a gente tá falando de cores que são próximas da pele. Qual cor que você acha que fica mais fácil ali de esfumar na pele? Um marrom ou um azul? Qual cor vai criar mais contraste com a sua pele? Um tom de marrom, um tom de laranja, um tom de rosa, um tom de azul, um tom de verde, um tom de roxo? Então, principalmente para quem tá começando e não tem esse feeling ainda, não tem essa coisa no olho de bater o olho e ver que já tá bom, ver que tá ok, os tons mais neutros facilitam, porque eles se misturam mais com a pele. Então, dificilmente a sombra vai ficar tão marcada, você vai ter muita dificuldade para esfumar essa sombra. Então dá uma facilitada, mas isso não quer dizer que você tem que passar o resto da sua vida só usando tom neutro, porque fica mais fácil de esfumar. De vez em quando, final de semana, um dia que você estiver de boa em casa antes de tomar banho, você vai lá e treina esfumar uma cor mais escura, porque isso ajuda você a evoluir. Eu vejo muito, principalmente alunas, né, presas ali naquele triozinho de marrom nude, um tomzinho cintilante, não sai daquilo ali. Isso dificulta o aprendizado de vocês, porque quando você não se desafia, quando você não se coloca numa situação de ter um pouco mais de trabalho, de ter que trabalhar numa situação um pouco mais difícil, né? Porque querendo ou não, esfumar uma sombra colorida é um pouco mais difícil, você não evolui, você fica o tempo todo ali naquele medo de errar, fazendo a maquiagem só no dia que você tem uma festa, se privando de cometer alguns erros e acaba não evoluindo na maquiagem. E aí não sai nunca daquele triozinho de marrom. Então, aproveita quando você estiver em casa, antes de tomar um banho, e treine o esfumado. Faz um olho só, faz só pra treinar e treina com cores que você não costuma usar, com cores que você tem mais dificuldade, com tons mais coloridos. Porque aí quando você for pegando os outros tons mais neutros, facilita o seu esfumado. Quando você quiser fazer uma coisa diferente, você não vai estar tão insegura assim pra se maquiar. Ó, aqui nessa... E aí eu tenho esse conjunto de sombra aqui da Contém 1 grama. E o legal dessas sombras que você pode customizar, né, que você compra e consegue customizar, é que você pode escolher nos tons. Ó, aqui eu já tenho uma combinação bem clarinho, médio, escuro. A depender... Ui, quebrei. Enfim, Bia sendo Bia, né? Vamos lá. A depender do tipo de combinação que você está fazendo, você pode escurecer mais. Vamos dizer que você quer fazer um olho um pouco mais escuro. Então você pode mudar ali o tom que você vai usar como um tom médio. Vou botar ele junto aqui. Colocar outra cor para ser um tom médio. E já fazer um degradê mais escuro. Usar esse para ser o claro, esse o médio, aquele lá o mais escuro. Então, depende da intensidade que você quer fazer, depende do tipo de maquiagem que você quer fazer, da ocasião para onde você tá indo. Mas pense sempre nas cores dessa forma. Um tom mais claro, um tom médio, um tom mais escuro. Isso facilita a construção aí desse esfumado. Eu vou aproveitar que eu já tô aqui com esses tons e vou fazer esse daqui, tá? Um tom clarinho, esse, um tom médio e um marrom bem escuro. Meu pincelzinho maior, eu acho que eu sujei de alguma cor aqui, então é melhor dar uma limpadinha. Tem sempre um papel toalha, que papel toalha é amigo, tá? Facilita muito a vida. Já vou colocar ele aqui, deixa eu colocar um pouquinho de fixador. Tô usando o da Ana Paula Marçal, gosto muito desse fixador, porque
porque ele é em pastinha, então não fica o olho muito melecado. E ele tem essa base branca, não indico para peles negras, tá? Opta por outro tom, eles têm outras cores desse tipo de produto. Puxa para um tom mais de pele para não deixar a sombra cinzentar no olho, tá? Mas para quem tem pele de média para clara, consegue usar o branco numa boa. E aí o que é que a gente faz? Você vem aqui, ó, aplica ele na pálpebra móvel, que é essa pálpebra que se mexe, que move para dentro do olho, e vai levando o restinho que vai ficando aqui, ó, para cima, para poder esfumar, para não deixar esse produto marcado, porque a sombra aqui ela vai grudar nessa base cremosa que a gente está colocando no olho. Então o que acontece? Se você não der essa esfumadinha, aonde vai dividir ali que tá o fixador e aonde é pele, vai criar um espaço, tá? Você vai criar um limite ali, e aí a sombra vai grudar mais no fixador do que na sua pele, e aí já vai dificultar o seu esfumado. Então dá umas batidinhas assim, ó, só para não ficar o produto marcado e facilitar a sua vida. Outra dica muito boa é fazer aquela caminha de pó abaixo do olho, porque no meu caso aqui a pele já tá pronta, pode ser que você não tenha esse costume de fazer a pele primeiro. A maioria das pessoas que não faz a pele primeiro é por insegurança, tá? Por medo de estragar a pele. Só que o que acontece? Quando você faz o olho antes da pele, você tem mais dificuldade nesses acabamentos aqui dos cantinhos, para base, o corretivo não invadir a sombra. Então, eu acho mais prático, mais rápido fazer a pele primeiro e o olho depois. Mas para quem tá muito iniciante, ficar muito segura, dá para ter um cuidadozinho maior ali e fazer a pele e fazer o olho primeiro, tá? Treina bastante para poder evoluir para fazer a pele primeiro, porque acaba sendo mais rápido. Vou pegar aqui o meu tomzinho mais claro, e aí você toma esse cuidado de sempre pegar na sombra assim, com o pincel em pé. Não pega na sombra com o pincel deitado, que você vai colocar a sombra aqui e não aqui. E aí na hora que você for esfumar, não vai dar certo, porque essa parte de cima não vai ter produto para poder encostar no olho, e essa parte de baixo aqui vai estar cheia de produto pegando no lugar que a gente não quer que ele pegue. Então pega sempre assim, tira um pouquinho o excesso, tá? Não vem com excesso de sombra no olho, porque esse excesso de sombra que não tá grudado aqui, que tá solto, ele vai cair na pele. E aí eu vou vir aqui, ó, na parte de cima, que é onde eu tenho aqui essa pálpebra fixa, que ela não se move. E aí eu começo aqui, ó, a fazer um movimento primeiro de vai e vem, para cofixar ali no lugar que eu preciso que ela fixe, para depois eu começar a esfumar. Porque se eu já venho aqui esfumando, eu não concentro a sombra no lugar que eu preciso que ela fique concentrada. Eu só espalho. E se eu só espalho, eu não pigmento, e aí a cor não fica viva. Que é uma das coisas que vocês mais me reclamam. A minha sombra não fica pigmentada. Eu compro sombra boa e mesmo assim não fica pigmentada. Duas coisas que você pode estar errando. Ou você não está usando fixador antes, que dificulta também da sua sombra ficar bem pigmentada. Ou você está aplicando só esfumando e está esquecendo de aplicar a cor ali no lugar primeiro. Depois você esfuma. A cor já ficou no tom que você quer, tá no tom que você deseja, que você imaginou para sua maquiagem. E aí você vem esfumando. Cuidado para não deitar o pincel, tá? Pincel de esfumar sempre em pezinho. Segura sempre aqui mais no final do pincel, para poder ter mais leveza na mão. É outro erro que eu vejo vocês fazendo muito. Pega muito aqui no início do pincel, o pincel fica dobrando lá no olho. Na hora de esfumar ele faz assim, ó. Não é assim que se esfuma a sombra. Para esfumar a sombra você tem que ter leveza na mão, é só a pontinha do pincel que encosta no olho. Vou fazer aqui logo o outro lado, para não secar aqui e não dar diferença. Então, ó, percebe que primeiro eu faço um vai e vem, para deixar a sombra aqui no lugar que eu quero, a cor da sombra aqui no lugar que eu quero. E aí quando eu vejo que tá um tom legal, eu começo a esfumar. E aí eu faço esse movimento, ó, de circular a sombra, para deixar esse efeito esfumado no olho. E aí você faz sempre esse movimento, ó, de vai e vem com muita leveza, tá? Onde você comprou essa paleta
Vendia na Contém um Grama. Acho que a última vez que eu comprei pelo site, mas eu nem sei se hoje tá tão difícil achar Contém um Grama, até no shopping é complicado de achar. E aí você pega aqui, ó, na pontinha, tô agora com um pincelzinho menor, aquelas cor do meio, tá? Nossa segunda cor, que é uma cor intermediária, não é uma cor escura, é uma cor média. E aí eu vou aplicar aqui um pouquinho embaixo. Lembra que eu fiz a minha primeira aplicação aqui mais em cima, mais do lado de fora? Agora eu tô fazendo uma aplicação um pouco mais pra dentro, mais perto aqui do meu côncavo. Vou colocar um espelho aqui embaixo. Facilita bastante também para você enxergar aqui o que está acontecendo. Marquei aqui a cor, eu começo a esfumar. Começa a ver um degradê ali, né? Pois bem. Volto aqui do outro lado. Faço a mesma coisa, tá? Primeiro um vai e vem. Para fixar a cor onde eu preciso que ela fique, onde eu preciso que a cor fique marcadinha, mais intensa, com mais quantidade. E aí depois eu começo aqui a esfumar. E aí, ó, nessa hora é bom você ter um espelho de pertinho, para você ir olhando bem o que é que você tá fazendo, e ter um espelho de longe, porque esse espelho de longe, ele te dá simetria, você consegue ver os dois olhos ao mesmo tempo e comparar os dois, você consegue ver qual olho que tá com mais cor em comparação ao outro, qual olho que a sombra subiu mais em comparação ao outro, e aí decidir se você quer ela mais baixa ou se você quer subir mais a outra. Você consegue ter essa visibilidade dos dois olhos comparando um com o outro, porque aqui, ó, você acaba vendo mais um do que o outro. E aí isso pode te dar uma impressão falsa de que você sabe o que é que você tá fazendo, ou uma impressão falsa do resultado que essa maquiagem tá tendo, tá? Então toma esse cuidado também. Pra você não achar que os dois estão iguais e no final descobrir que não tá. Vou voltar aqui com a primeira cor e o primeiro pincel. Qual o tamanho dos pincéis que você tá usando? Ó, tô usando um pequenininho, que eu não usei ainda, um médio e um grande. Tô fazendo esse degradê, tá? Marielle é minha aluna lá no Maquiagem Sob Medida. E vou pegar um pouquinho só de sombra e vou vir aqui, ó, só dando acabamento. Por quê? Que agora eu venho já esfumando aqui, eu não venho mais pigmentando sombra, eu só venho esfumando a cor, porque eu quero dar acabamento para aquele lugar. Eu acabei de aplicar a sombra aqui, então essa sombra mais escura, ela começa a sobrepor a sombra mais clara. E eu não posso deixar que ela tome conta do lugar, eu preciso manter cada um ali no seu lugar. Então eu volto com sombra para poder não deixar uma cor ficar mais evidente do que a outra, tá? Manter cada um no seu lugar. Vamos agora para um tom mais escuro, que é aquele marronzinho aqui mais fechado. Lembra que é o meu tom mais claro, meu tom intermediário. Vou usar agora o tom mais escuro com um pincelzinho menor. E aí o que é que eu vou fazer aqui? Aí agora já começa a mudar como eu tô fazendo a aplicação, porque eu tô modelando o tipo de esfumado que eu tô fazendo, tá? A técnica que eu tô usando. Então eu vou fechar aqui o meu canto externo e vou começar a encontrar ele ali no meu côncavo. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. E aí eu começo a esfumar aqui esse tom mais escuro aqui no meu côncavo. Vou vir só com ele aqui até o meio do olho. Volto com minha cor do meio, meu pincelzinho da cor média. Um pouquinho a sombra, só encostei a sombra ali, o pincel ali. E aí eu venho aqui só dando um acabamento entre esses dois tons, tá? Esse tom médio e esse tom mais escuro. Porque isso é algo que faz muita diferença no esfumado, sabe? Você voltar com a cor pra dar esse acabamento pra maquiagem.
E aí você percebe aqui, ó, bem essa transição das cores, ó. Aqui eu tenho o tom mais escuro, aqui no meio eu tenho esse tom mais intermediário e lá em cima eu tenho um tom mais clarinho. E aí agora é só acabamento, tá? Eu vou voltar com esfumado pra dar acabamento aqui nessas sombras. Eu vou fazer aqui o meio do olho, que aí vai ficar mais fácil de eu finalizar. Pro meio do olho eu não vou usar muita cor não, tá? Vou usar só a cor lá no esfumado. Vou usar esse tomzinho aqui da paleta da Julian's Place, que é um tom meio cobre, com um pincelzinho de aplicar sombra. Volto ali com um pouquinho só de fixador, tá? Só pra dar um acabamento. Percebe que aqui meio que marcou uma linhazinha, porque a gente não aplicou o produto, então não é muito bom deixar essa linhazinha ali, principalmente quando a gente vai trabalhar com pouca sombra, porque você pode não conseguir desfazer, pode deixar marcado. Então, sempre que você for trabalhar com poucas cores, evita muito deixar isso. É melhor desfazer e vir com a sombra. Peguei aqui a sombra e aí eu venho aqui aplicando com batidinhas, encontrando aqui com o meu marrom mais escuro, encontrando essa sombra lá com o meu côncavo. E aí, ó, eu sempre aplico aqui na pálpebra móvel, e aí o restinho que fica aqui no meu pincel, eu venho fazendo um vai e vem aqui, ó, no côncavo, pra poder deixar essa sombra também mais esfumada. Mas você percebe que aqui eu não tô fazendo um movimento circular, por isso que eu não tô usando um pincel de esfumado, tá? Eu tô fazendo um movimento de vai e vem. Esse pincel, ele consegue fazer esse movimento sem dificuldade. O que esse pincel não vai conseguir fazer é um movimento circular, ele vai dar essa dobrada, tá vendo? Ele vai dar essa... vai sair do lugar. Isso a gente não quer pra nossa sombra, a gente quer que a nossa sombra fique bonitinha ali no lugar dela. Esse esfumado é válido pra quem tem olho pequeno e pálpebra gordinha? Sim e não, tá? Dá pra usar esse modelo de maquiagem pra quem tem uma pálpebra gordinha e um olho pequeno, mas vai ter que fazer alguns ajustes aí, porque hoje a gente tá falando mais da construção do esfumado, tá? Não da técnica que funciona melhor para cada olho. Sempre que a gente vai trabalhar com formatos diferentes e características diferentes nos olhos, a gente vai precisar fazer alguns ajustes ali para acomodar melhor as características daquele olho. E aí eu volto aqui com o meu pincelzinho do marrom mais escuro, não peguei produto, tá? Tô só fazendo um vai e vem aqui para deixar essa transição mais esfumadinha. Se eu sentir que eu preciso de mais produto, eu vou vir com mais produto. Pegar só um pouquinho. E aí, quando eu falo que é só um pouquinho, tá, gente? É encostar aqui e sair. É bem pouquinho. E a gente não quer mais pigmentar cor naquele lugar. A gente quer só dar acabamento. E acabamento a gente faz com pouca sombra. A gente não faz acabamento com muita sombra. É sempre com pouco produto. E aí eu vou voltar aqui com o meu pincelzinho desse tom de cobre, só encontrando aqui. Não peguei produto, tá? Tô usando só o que tá aqui no pincel. Ainda vou fazer aqui a parte de baixo, vai unir tudo e vai ficar tudo maravilhoso. Mas o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar um pincelzinho, aquele bem pequenininho de esfumar, mas pode ser um pincel assim de pegar a sombra, de aplicar a sombra também, tá? Desde que ele seja assim menorzinho, que a gente vai fazer um acabamento agora, a gente vai fazer um detalhe. Sempre que a gente vai fazer detalhe, pincéis menores, pra não fazer bagunça no olho. Vou vir aqui com aquele mesmo iluminador que eu apliquei no rosto. E aí eu vou aqui, ó, no ponto alto da minha sobrancelha e vou fazer um vai e vem. E aí eu venho aqui esfumando nas laterais. Aplico primeiro ali no ponto alto, depois venho dando uma esfumadinha. Pra dar uma iluminada ali no ponto alto da sobrancelha. Agora eu vou vir com aquele nosso pincel maior, daquela primeira cor, sem produto nenhum, só o pincel. E vou dar um acabamento aqui nesse finalzinho, nesse encontro aqui da nossa sombra mais clarinha com o iluminador, pra não ficar uma marcação ali. Vou usar aqui um pincelzinho, um lápis de olho da Fenza. Vou puxar aqui um pouquinho o olho e vou aplicar ele aqui na parte de dentro, aqui na minha linha d'água, tá? Eu quero esse olho mais escuro.
Quem tem o olho pequenininho, a minha colega ali que perguntou do olho pequeno, para quem tem o olho muito fechadinho, e aí tem diferença, tá? De ser pequeno no sentido de não ser um olho aberto e de ser pequeno no sentido de ser um olho menor, né? Que não é um olho extenso. Para quem tem o olho mais fechado, não é um olho aberto, é mais legal fazer com um lápis mais claro, tá? Um begezinho, um nude, um rosinho, um branco, porque ele vai abrir um pouco mais o olho. E aí eu venho dando uma esfumadinha aqui nesse lápis na parte de fora do olho. Só para escurecer aqui a raiz, para quando eu vim com sombra, a gente já tem uma base mais cremosa e facilitar aí a aplicação dos produtos. E aí eu não vou precisar aplicar fixador embaixo. Eu já tenho o lápis de olho, que é um produto mais cremoso. Então eu venho aqui, ó, com um pretinho que já tá ali e vou dar uma esfumadinha nele. Boto meu espelho lá em cima e começo a fazer um vai e vem aqui, ó, bem nessa raiz do cílio, com um pincel bem pequenininho, tá? Tô usando um pincelzinho de detalhe bem pequenininho. É como se fosse aqui uma miniatura do pincel de aplicar sombra. Vou pegar agora a nossa sombra mais escura, aquele marronzinho mais escuro que a gente usou na parte de cima. E aí eu venho esfumando aqui, ó, a bordinha desse preto com esse marrom escuro. Faço isso nos dois olhos. Aplico e faço esse movimento de vai e vem para poder deixar essa sombra esfumadinha. Certo? Esse é o tipo de coisa também que amplia um pouco o olho, viu, minha amiga do olho pequeno? Fazer esse esfumadinho embaixo, mas fazer da forma certa. Vou pegar aqui um pincelzinho maior também de aplicar sombra e agora eu vou pro tom mais clarinho. Vou pegar aqui a sombra mais clarinha e vou só dar um toquezinho aqui naquela média, tá? Pra dar uma misturadinha na cor. Pra também não ficar um degrau tão grande, do marrom escuro pro claro. E aí eu venho esfumando aqui esse cantinho. Bia, por que eu não usei só o claro? Já que eu misturei, por que eu não usei só a do meio ou só o claro? Porque a do meio ia ficar muito avermelhado pra essa parte de baixo, por causa da cor da sombra. Então é melhor usar a mais clara com a gotinha da do meio. E aí já entra uma questão de colorimetria, que é um assunto para outro dia. Hoje eu quero que você entenda aqui como construir esse esfumado, ele ficar lindo e maravilhoso e bem esfumado, tá? Deixar essa sombra bem esfumada. E aí o que é que eu faço aqui? Eu já venho unindo essa minha parte de baixo aqui com a parte de cima, tá? Eu faço um vai e vem aqui nesse canto. Começo a unir os dois, unir o esfumado de baixo com o esfumado de cima. E aí agora a gente vai finalizando aqui os acabamentos do olho. Os detalhes, que são os detalhes que fazem mais diferença, né? Afinal, maquiagem, ela é acabamento. Então eu vou vir aqui com o meu pincel maiorzinho, um pouquinho só de sombra. E aí eu vou vir aqui, ó, bem no cantinho, esfumando esse cantinho aqui de baixo com o de cima, para criar esse acabamento aqui. E aí o olho ficar todo esfumadinho, um acabamento bem bonito, sem marcação. Vou usar um pouquinho de iluminador, vou usar aqui o mesmo que eu usei no olho, usei ali no ponto alto da sobrancelha, um pincelzinho de detalhe, que foi esse mesmo que eu usei embaixo. Vou colocar aqui meu espelho no cantinho, aqui embaixo, e aí eu vou vir aplicando bem aqui no cantinho do olho, só para criar um pontinho mais iluminado ali, tá? Aplico e depois dou uma esfumadinha para encontrar aqui com esse tom que já tá no olho, esse tom mais cobre. Vai dar só um acabamentozinho. E aí boto lá em cima e aplico aqui também na parte de baixo, aqui no cantinho. Sempre que eu boto esse espelho lá pro alto, eu abro mais essa parte de baixo, consigo visualizar melhor o espaço que eu tenho no olho, tá? Então isso ajuda também o esfumado. Isso, na verdade, ajuda a maquiagem como um todo, porque aquilo que você não tá vendo, você não vai fazer um bom trabalho onde você não tá enxergando bem. Então tome esse cuidado, uma coisa que eu vejo muito
alunas cometerem esse erro de não ter essa atenção, porque às vezes ela já sabe que ela tem que botar o espelho em posições diferentes para ver melhor o que ela tá fazendo, mas ela não tem essa atenção na hora da maquiagem. Então tome esse cuidado na hora de se maquiar, de posicionar o espelho em direções diferentes para você procurar o ângulo que você está enxergando melhor o que você está fazendo. Facilita muito a maquiagem. Deixa eu pegar um glitter aqui, né? Que a gente não é obrigada a não usar glitter. Esse aqui é o glitter Cílio da Florença, tá? Que é um tom de cobre, assim. Vai ficar lindíssimo. É necessário passar máscara de cílios na parte de baixo do olho. Fico com medo de passar e depois borrar tudo. Se borrar, a gente limpa, tá? Tudo em maquiagem tem jeito. Você só não pode deixar de fazer por medo de não dar certo. Então, treina umas 2 vezes antes. Não deixa pra treinar no dia de se maquiar, no dia da festa, no dia do evento, porque costuma dar ruim. Não é que tem que passar, mas é bom passar na parte de baixo, porque dá um acabamento bonito pro olho. Então, por medo, não pode deixar de usar, não. Só se usar e não gostar, aí pode. Mas por medo, não. Treina um pouco e faz. Se sujar, a gente limpa. Venho aqui dando batidinhas na cola, tá? Tô com a colinha aqui no dedo, venho dando batidinhas aqui em todo o olho. Vou pegar o meu glitter aqui com o outro dedo. Venho também dando batidinhas aqui, ó. Peguei mais. Sigo aqui dando batidinhas. Vou aplicar aqui agora no outro olho. Apliquei a cola, venho com o dedo, batidinhos, para aplicar o glitter. Não aperta muito o olho não, tá? Vem só encostando, com a mão bem levinha, para não aplicar excesso de produto. Limpo o dedinho, para não vir distrair de colocar o dedo no rosto. Tira aqui de cara um excesso. Não tirei o pó ainda, tá? Tirei só um excesso de glitter que acaba caindo aqui no olho. A primeira oportunidade, largo um cobre dourado aqui comigo mesmo. Fica muito bonito no meu subtom de pele, é uma cor que funciona bem pra mim. Então eu acabo tendendo muito para esses tons. Vou colocar aqui um cílio postiço, já tá aqui no tamanho do meu olho, não vai precisar cortar. Se não quiser passar esse glitter, pode deixar sem, pode deixar sem também. A não ser que você não queira botar o glitter por medo de estragar a maquiagem, aí não pode, tá? Por medo de estragar a maquiagem, não pode deixar de fazer nada. Só se você não gostar ou se não tiver glitter, que aí não é um problema, tá? Falta de glitter na maquiagem não é um problema não, gente. Se der errado, a gente tira, limpa, arruma. Eu sempre falo isso para as minhas alunas, em maquiagem tudo tem um jeito, tá? Tudo dá pra dar um jeito. Tudo tem um truquezinho que dá pra resolver. Medo de dar errado não é um motivo pra não fazer, até porque se você ficar com medo e não fizer, você nunca vai fazer, entendeu? Porque você vai estar sempre com medo. A confiança de fazer as coisas vem de praticar, de treinar, de fazer. Se der errado, dá um jeito, arrumar. E aí você vai evoluindo na maquiagem. Se você ficar com medo de aplicar as coisas, você nunca vai para lugar nenhum. Você nunca vai fazer um olho bem feito se você ficar com medo de aplicar as coisas. Eu sei que vocês veem às vezes aqui a maquiadora fazendo e ficando muito bonito, mas deu muito errado antes de dar certo, sabe? Teve muita maquiagem feia antes de sair uma bonita. Faz parte, tá? Errar faz parte. Toda maquiagem que você vê linda, maravilhosa aí, antes de dar certo, deu errado. Tô aplicando uma colinha aqui no cílio postiço, tá? Enquanto fico batendo papo com vocês, tô usando a colinha da Atelier Paris. Eu uso a da Atelier Paris e eu tenho uma da Yenvi também. Tá? Eu nunca lembro o nome da marca, Yenvi, que é essa da... Ela tem uma que é a tampinha dourada, outra que é a tampinha prata, assim. Ela é muito boa e é mais fácil de achar. Essa daqui é chatinha de achar, não é toda loja que tem não, tá? No trabalho. E as duas são excelentes, tá? Não tem, assim, uma melhor do que a outra, não. A diferença é muito pouca. Aplico aqui a cola em toda a raiz do cílio. Já começa a dar uma secadinha, eu já venho pra colocar ele no lugar. Coloco o espelho aqui embaixo. Colo primeiro ele aqui no meio do olho.
pra depois ir colando aqui nos cantinhos. E vou deixando secar aqui enquanto eu aplico o batom. Nude. Vamos de nude hoje pra variar, né? Venho aqui aplicando em todo o lábio. Então vamos lá, vou aplicar aqui uma máscara de cílios, usando aquela minha dourada da Tracta. E aí aqui, ó, eu venho unindo bem o meu cílio natural com o cílio postiço. Então eu pego lá na raizinha do cílio. E aí eu sempre dou essa encostadinha aqui no dedo, na sombra, para poder não deixar ele manchar lá em cima, tá? Não correr o risco de eu bater a máscara de cílios lá e marcar o olho. Boto o meu espelho lá em cima, tá? E venho aqui aplicando. Cadê a minha amiga que disse que não aplicava a máscara de cílios na parte de baixo? Eu coloco o espelho lá em cima e vem bem de levinho, tá? Só a pontinha da cerda que vai encontrar aqui com o cílio. Nosso olho está prontíssimo, bem esfumado. Quero ver todo mundo treinando esse esfumado aí, viu? Não tem desculpa para não chegar a semana que vem já com esse esfumado mais adiantado. Então já pega o de hoje, já junta com a semana que vem, que eu quero ver essas maquiagens bem bonitas.